Entendi. Agora já para a parte de pecado, existe pecadinho, pecadão, ou existe um pecado imperdoável, ou você acha que... Tá, você citou várias coisas. Existe pecadinho e pecadão? Existe. Isso aí não é... Porque tem gente que fala assim, não existe pecadinho e pecadão, Pecado tudo é pecado. Tudo igual, Não é mesmo. Porque olha para você ver. Deixa eu responder primeiro se existe pecadinho e pecadão. João 19, versículo 11, diz assim: respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Está falando para Pilatos aqui, tá? Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui é um texto claro de que quem entregou teve um pecado maior. Moisés, em algumas partes da Bíblia, em Êxodo 32, diz assim: vocês cometeram grande pecado. Grande pecado. Então existe sim pecadinho e pecadão. Existe consequência de pecado maior, consequência de pecado menor. João 19:11 mata isso aí. Existe sim pecadinho e pecadão. No sentido de, tem pecado maior do que o outro. Fato. Agora você entrou em outra coisa, no pecado imperdoável. Aí só existe um pecado imperdoável. O pecado imperdoável já prova que existe pecado maior. É o pecado imperdoável. Verdade. Agora, qual é o pecado imperdoável? Chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Já ouviu falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Mateus capítulo 12, a Bíblia diz, Jesus disse que quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então existe um pecado que não tem perdão. Aí a pessoa fica assim, meu Deus, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque se eu fizer, eu estou enrolado. Se eu fizer, já era. Se eu cometer esse pecado, eu vou para o inferno. Verdade. Se você cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, você vai para o inferno. Isso é verdade. Agora a pergunta é, o que é a blasfêmia? Porque tem gente que fala assim, não, eu xinguei o Espírito Santo. Nossa, eu zombei do Espírito Santo. Nossa, eu estava falando ali sobre Jesus e eu estava fazendo piada. Será que isso é blasfêmia? Não, isso não é blasfêmia. Vou explicar rapidamente aqui para não tomar tempo. A blasfêmia contra o Espírito Santo está em Mateus capítulo 12. Jesus está curando e expulsando demônios no poder do Espírito Santo. No poder do Pai, no poder de Deus, na Trindade. Nós cremos na Trindade. Eles estavam trabalhando. Alguns homens judaicos chegam até Jesus e diz, ele não faz isso por Deus. Não é Deus que está atuando nele. Quem está atuando nele é Beelzebu, o principal dos demônios. Então, Jesus está ali fazendo e trabalhando no poder de demônios. Aí Jesus fala, a palavra contra o Filho do Homem será perdoada. Mas uma palavra proferida, uma blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Nesse contexto. Ou seja, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus expulsa demônios. Para mostrar que ele era o Messias. E quem aponta o ministério de Jesus é o Espírito. Então, se alguém rejeita o Espírito e não entende Jesus como Messias, esse está blasfemando, indo contra a ação do Espírito. Quem não crê em Jesus como Messias, blasfema contra o Espírito. Então, se você não crê em Jesus como Messias, você está cometendo pecado imperdoável. Porque só há perdão em Jesus. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não crer que Jesus veio pelo Espírito, não crer que Jesus trabalha no poder do Espírito e não crer que Jesus é o Messias. Isso é blasfemar contra o Espírito. Isso é ir contra o Espírito Santo. É por isso que não tem perdão.